da dignidade, da democracia. O país para. 5 de outubro de 1988. Entra em vigor a nova Carta Magna do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O Brasil sinalizava a necessidade de uma nova Constituição. A ideia ganhou corpo e popularidade com o fim do então governo federal. Era preciso atender demandas da população, como defesa das minorias, direitos básicos, para enfim pôr fim à Constituição de 1967, que continha elementos do regime autoritário. Todo o processo constituinte de 88 e o seu grande resultado, que é a Carta Magna que nos rege atualmente, são a coroação de um esforço de décadas pela redemocratização do país. Uma vez que ela foi obtida, era preciso organizar a administração, a forma de governo, as competências de cada ente federativo. Para quê? Primeiro, para evitar todas aquelas arbitrariedades que ocorreram durante a ditadura, ou seja, firmar as liberdades, sobretudo, né? Firmar os direitos sociais. Então houve grandes avanços, e firmar aquele que é o grande princípio que norteia a Constituição, que é o princípio da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana. E esse princípio, ele abre todo um horizonte de conquistas, de direitos, não só ligados à democracia, mas também à evolução social do país e à correção das desigualdades que são parte estruturante do Estado brasileiro e da nossa sociedade. O povo paulista, invocando a proteção de Deus e inspirado nos princípios constitucionais da República e no ideal de a todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga por seus representantes a Constituição do Estado de São Paulo. Os 84 deputados paulistas eleitos em 15 de novembro de 1986 tiveram, além da responsabilidade pelos trabalhos legislativos, uma outra e importante atribuição, a de escrever a Constituição do Estado. No início de abril de 1987, foi criado o Grupo de Trabalho Pró-Constituinte, que elaborou um anteprojeto da Carta Paulista. A sociedade e os parlamentares apresentaram quase 7.500 sugestões à proposta de Constituição, que foram amplamente analisadas pelas comissões temáticas. Depois, o projeto foi discutido exaustivamente, parágrafo por parágrafo, pela Comissão de Sistematização. Durante 2 anos, o Parlamento Paulista foi palco de debates com imensa participação popular. O movimento da sociedade que colocou e impôs essa mudança. A Constituinte Paulista foi escrita por parlamentares de 10 partidos, eleitos no que foi considerado o mais democrático pleito que se realizou na história do Brasil até então. O direito ao voto foi garantido pela primeira vez aos analfabetos e maiores de 16 anos. Mais de 55% da população do Estado foram às urnas, o maior índice da nossa história. Havia um debate de fundo, de natureza ideológica, muito intenso, porque se estava discutindo, mais do que o texto da Constituição em si, discutindo a redemocratização, as perspectivas abertas pela redemocratização, e ao mesmo tempo era um julgamento do regime anterior. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O caminho até 5 de outubro de 1989 foi longo. Escrever a Constituição é tarefa de imensa responsabilidade, já que ela deve expressar o pensamento político médio da população. A Constituição é a lei fundamental de um país ou de um Estado. A Constituição deve ser objetiva, isto é, com poucos artigos, para que depois os demais segmentos sejam colocados através de leis ordinárias. Com essa nova Carta Paulista, respeitados os princípios da Constituição Federal, garantiremos ao Estado instrumentos legais, objetivando assegurar
o perfeito relacionamento entre todos os poderes e os direitos dos cidadãos que aqui vivem, dando a São Paulo uma Constituição sintética que facilitem a aplicação das leis em nosso Estado. A Assembleia Legislativa estará recebendo emendas. Emendas são sugestões que você pode dar aos 84 deputados que estão escrevendo a Constituição. Os deputados estaduais representam 10 partidos políticos e vêm dando o melhor de si para que a Constituição atenda à necessidade do povo paulista. Necessidade de mais educação e saúde, mais segurança e liberdade, mais autonomia para os municípios. Mais de 31 milhões e meio de habitantes. São Paulo era destaque no cenário nacional. 84 deputados e a responsabilidade de construir um Estado mais justo. Nós, os deputados paulistas, estamos elaborando a nova Constituição. Constituição essa que está adstrita aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Iremos atender principalmente o relacionamento entre Estado e comunidade, mas queremos advertir essa comunidade que espere de nós um trabalho sério, sem favorecimento. Abril de 1987, criado o Grupo de Trabalho Pró-Constituinte. Em maio de 1988, começavam efetivamente os trabalhos com sessões ordinárias. Esse trabalho foi um trabalho muito difícil, um trabalho que aqui em São Paulo começou até antes de 1988, começa em 1987 com a formação de um grupo pró-constituinte, aqui no Palácio 9 de Julho. Esse grupo vai, em primeiro lugar, acompanhar os trabalhos em Brasília, e em segundo lugar, abrir para uma grande consulta popular, e aí é um marco muito importante da Constituição de 1989 aqui de São Paulo, essa abertura para que organizações sindicais, entidades de classe, universidades, ou seja, a sociedade civil organizada pudesse participar ativamente das discussões e da produção do texto constitucional. A nova Constituição paulista definirá a forma como vamos viver e trabalhar nos próximos anos. A verdade é que o desenvolvimento de São Paulo é produto mais do trabalho do nosso povo, da nossa comunidade, acima dos governos. Por isso, entendo que a nova Constituição deve estimular a liberdade de iniciativas, abrindo um grande espaço para as comunidades e para os municípios. Elas funcionam melhor do que os governos. Os trabalhos da Constituinte Paulista criaram comissões temáticas e de sistematização que receberam manifestações da sociedade. Os deputados ouviram, discutiram e elaboraram emendas sobre temas importantes para o fortalecimento de instituições, para o desenvolvimento econômico-social e para a preservação do meio ambiente no Estado. São Paulo vive um momento histórico com a elaboração da Constituição do Estado. E pela primeira vez é inserido no texto constitucional o tema do meio ambiente. A importância desse tema diz respeito a você. Participe da preservação do meio ambiente enviando sugestões à Assembleia Legislativa, no sentido de que possamos elaborar leis que venham de encontro ao interesse da nossa sociedade. Participe, envie suas sugestões. Você também é parte desse processo. O anteprojeto de Constituição foi elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído pelo ato da mesa número 1060, de 14 de abril de 1987, com extensa possibilidade de apresentação de emendas, um total de 4.683 emendas. Temos que investir na educação e temos que dotar a Constituição do Estado de mecanismos modernos que possam facilitar o desenvolvimento da educação no Estado de São Paulo. Investir na educação é investir no futuro. Estamos discutindo as novas regras da sociedade paulista. Essas regras irão disciplinar a questão do funcionalismo, a prestação de serviços essenciais, tais como saúde, educação, transporte e segurança pública. Afinal, uma maior transparência para se saber aonde o governo gasta o dinheiro arrecadado da população. As nossas propostas para a Constituinte Estadual estão centralizadas em 3 pontos: a cultura, a defesa dos direitos da mulher e da criança e o meio ambiente. Queremos que todas as pessoas possam ter mais acesso aos bens culturais e nós propusemos vários incentivos para a questão da criação e para a defesa do patrimônio. E eu acredito que a defesa da cultura trará maior qualidade de vida para o povo paulista. Depois de intensos debates, horas e muitas horas de trabalho, os parlamentares chegaram à redação final da Carta Magna de São Paulo. Temos a
Apiei do meu cavalo num beijinho à beira-chão. Vi uma velha chorando, quis saber qual era a razão. O clima final da reunião mostrou que a árdua tarefa dos deputados terminava com a satisfação e a certeza de que São Paulo terá a melhor Constituição de todos os tempos. Os deputados constituintes estaduais construíram a Carta Magna Paulista ao longo de 87 sessões ordinárias, 34 sessões extraordinárias do Poder Constituinte. Trabalhos que se concentraram no período entre 2 de maio e 4 de outubro de 1989. A Constituição Paulista, em sintonia com a Constituição Federal, ajudou a consolidar o Estado democrático de direito e trouxe avanços importantes. Ousada garantiu à educação 30% dos recursos arrecadados pelos cofres públicos e até hoje nem a União nem outros estados tiveram tanta coragem e para a pesquisa reservou 1% do orçamento. A Carta avançou na garantia dos direitos e das liberdades fundamentais ao estabelecer mais agilidade e menor custo aos procedimentos judiciários. Fortaleceu o Ministério Público, o Poder Judiciário e o desenvolvimento regional, além de possibilitar a emancipação de muitos municípios. Na área do meio ambiente, impôs ao Executivo a despoluição dos mananciais e estabeleceu critérios mais rigorosos para o licenciamento ambiental. E garantiu, desde que foi instalada, a participação popular no processo legislativo. A melhor Constituição que São Paulo já teve. São Paulo está escrevendo a melhor Constituição que o Estado já teve. Uma frase cunhada por nós sentencia que esta será a melhor Constituição de todos os tempos. Todos os parlamentares entenderam a importância daquele momento e avançaram, recuaram e trouxe a São Paulo, com toda certeza, um trabalho extraordinariamente bom. Era 24 horas por dia de emoção. Talvez umas 6 horas de sono, mas o resto era pura emoção. Entregar a São Paulo a Constituição de São Paulo. A todos, do mais fundo do meu coração, muito obrigado, adeus. A Alesp, com o processo constituinte, ela se aproximou ainda mais da população. Não apenas com a participação já dita da sociedade civil organizada, mas também com a incorporação de emendas populares, que foram uma novidade, um grande avanço institucional desse processo constituinte. E, na minha maneira de ver, é a grande contribuição que ficou desse processo constituinte para a Alesp. É claro que, sendo uma Constituição, ela estabelece a baliza normativa na qual a Alesp atua até hoje, com seus projetos de lei complementar, mesmo emendas constitucionais. Houve grandes avanços em questões, por exemplo, de meio ambiente, que até então não apareciam nos textos constitucionais, e São Paulo liderou essa discussão, pensando na criação de áreas protegidas, de Mata Atlântica, acesso às praias, que é um tema hoje muito falado, está lá na Constituição de São Paulo. Programa especial sobre os 35 anos da promulgação da Constituição Paulista de 1989 vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos relembrar com alguns dos parlamentares que fizeram parte dessa história os momentos marcantes da construção da nova Carta Magna do nosso Estado. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Documento SP Especial, sobre os 35 anos da promulgação da Constituição de São Paulo. Em uma sessão solene no dia 18 de outubro de 1988, o Poder Constituinte Paulista marcou a instalação dos trabalhos da nova Constituição Estadual. As sessões ordinárias começaram em 2 de maio de 89.
e a promulgação da Carta Magna de São Paulo aconteceu no dia 5 de outubro de 1989. Foram dias de trabalhos intensos, noites sem dormir, debates, acordos. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós estamos no plenário Juscelino Kubitschek. Aqui são tomadas as principais decisões do Estado de São Paulo. Diante de nós, os protagonistas da Constituinte de 1989. O deputado Barros Munhoz e o deputado Conte Lopes. Como é bom tê-los aqui conosco, neste momento tão importante, celebrando os 35 anos da Constituição do nosso Estado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A alegria é nossa. Eu tenho certeza que do Conte também e minha. O Conte foi um grande parlamentar, brilhou na nossa Constituinte. Aliás, como o Erasmo Dias também. O Erasmo mostrou uma competência fantástica, um conhecimento de Constituição do mundo inteiro. Então foi uma época maravilhosa e nós estamos inteiramente à sua disposição para falar alguma coisa sobre essa época marcante na história de São Paulo, a elaboração da nova Constituição de 1989. Deputado. É importante, nós estamos aqui, né? Continuamos aí representando o povo, como nosso sempre presidente Barros Munhoz, né? Eleito, porque a gente está trabalhando, isso demonstra que a gente faz um trabalho em defesa da população de São Paulo. E nós ficamos felizes de participar da Constituição de São Paulo mesmo. Muita briga na época, os plenários ficavam lotados, né? Promotores, juízes, oficiais da Polícia Militar, delegado de polícia. Foi muito importante realmente essa época da Constituição de São Paulo. Alguns filósofos costumam dizer, senhores deputados, que o exterior reflete o interior. Se os senhores são protagonistas, aqui ao lado também está não um livro, mas possibilidades. Estamos diante também deste livro vermelho, está a Constituição. O que representa para o senhor, deputado? Olha, é um guia, é uma coisa extremamente importante. É o coração da atuação política nos estados e na federação. Nós batalhamos bastante. Nós tivemos quase 5.000 emendas populares, né? Elaboraram ou permitiram a elaboração do anteprojeto da Constituição. Depois nós tivemos a Constituinte focada na Comissão de Sistematização. Sistematizando o quê? O anteprojeto para ser transformado num projeto, certo? Depois para ser discutido e votado. Então, houve aqui a comissão de sistematização, era aqui, bem aqui onde nós estamos. Lá naquela ponta ficava o deputado Erasmo Dias, eu me lembro bem. Eram 34 deputados da sistematização. E eu ficava na outra ponta, eu era o coordenador, o presidente da comissão de sistematização. E horas e horas e horas, noites e noites e noites, sábados e domingos trabalhando, para terminar a Constituição, 1 minuto antes do dia 5 passar para o dia 6. Do dia 5 passar para o dia 6. É meia-noite do dia 5 que tinha que terminar, e nós conseguimos terminar. Podemos falar alguma coisa sobre o que foi discutido, mas foi uma época fantástica. O que a gente viveu, o que a gente atendeu de pessoas, sugestões, críticas, foi realmente inesquecível. Pegando o gancho, então, na resposta do senhor, deputado Conte Lopes, o que reflete para o senhor este livro tão importante? Veja bem, como falou o nosso presidente Barros Munhoz, né? A verdade é isso, foi o trabalho que foi feito, né? Ele que é um especialista, é formado no Lago São Francisco, um grande advogado, colocou muito bem, sendo o presidente da comissão, e esse trabalho do dia a dia. As pessoas nos procuravam, apresentavam os seus problemas. A gente estava saindo da época da ditadura militar, né? Estava fazendo a Constituição Federal e nós entramos aqui na Constituição Estadual. Então, muita coisa se modificou. Então, era o interesse do povo, como eu disse, né? A população nos procurava e a gente trabalhava em cima disso, com as pessoas até mais experientes nessa área do direito, como o nosso companheiro Barros Munhoz aqui. Então, a gente fica muito feliz
que a Constituição de São Paulo está completando 35 anos, né? Até, lógico, teve muito, para mim, da área da segurança pública, teve muitos problemas, né? Pelo menos a federal mudou algumas coisas, né? Por exemplo, a polícia, ou o cara vai ser preso, tem que falar para ele ligar para advogado, então deram muita moleza também para bandido, de lá e para cá também. Então, mas é a luta do dia a dia, cada um busca seus interesses, né? Mas a batalha foi árdua nesses aspectos. Como falava o próprio Barros Munhoz, né? Houve uma época que ia separar o bombeiro da polícia militar. Isso aqui lotou, né? Isso, uns a favor, outros contra, né? Porque o bombeiro, queira ou não, eu que sou da polícia militar, representa a polícia militar. Né? É algo bonito da polícia militar, que o povo gosta, o povo admira. Então, trocar o bombeiro, naquela época, principalmente, né, houve uma baita de uma batalha aqui nesse plenário. Eu me lembro bem, estava até comentando com o Conte. Foi no domingo, essa reunião. Estava totalmente lotada a galeria, totalmente. Você escutava um mosquito andando lá no final da galeria. Uma tensão bárbara. Era o Adilson Monteiro Alves que defendia a separação e o Erasmo Dias, brilhante. O Erasmo conhecia como pouca gente. Ele não era advogado, mas discutia Constituição do mundo inteiro. Então foi um debate maravilhoso. E obviamente, prevaleceu a maioria que indicou que deve continuar unida, o Corpo de Bombeiros deve continuar unido à Polícia Militar. Mas foi marcante na Constituinte. O reflexo dos desejos da população nesta casa. É verdade, é verdade. Vamos voltar um pouco na linha do tempo? Vamos. Eu gostaria muito de que os senhores observassem um trecho que separamos para os senhores, por gentileza. Foi não. Olha lá o Adilson. Olha eu lá. Apiei do meu cavalo num beijinho à beira-chão. Vi uma velha chorando, quis saber qual era a razão. O clima final da reunião mostrou que a árdua tarefa dos deputados terminava com a satisfação e a certeza de que São Paulo terá a melhor Constituição de todos os tempos. O que representa para o senhor assistir a esse vídeo? Olha, eu tenho certeza que para o Conte também é uma época marcante da nossa vida. Sabe, me permita a franqueza, não houve a evolução que a gente desejava na política brasileira. Essa época era muito mais emocionante, muito mais vibrante do que a atual, não era, Conte? Não resta a menor dúvida. Não tem a menor sombra de comparação, entendeu? O nível era mais elevado, as discussões eram mais pungentes, entende? Então é uma saudade muito grande. E um ânimo e uma vontade, nós dois estamos aqui persistindo, para que a gente volte a esses tempos. E, se possível, até melhore. Mas realmente dá muita saudade desse tempo. Pegando gancho na resposta do deputado Conte Lopes, como voltar essa realidade? Olha, veja bem, rever velhos amigos é muito importante. Muitos não estão mais aqui nessa vida, né? Então a gente fica até emocionado. Mas eu acho que a política tem que ficar cada vez mais sério, né? A gente vê as coisas meio diferentes, né? Eu estava até discutindo outro dia aqui no plenário como as coisas mudam, né? Hoje só se fala de sexualidade, gay, eu até falei brincando aqui, né? Hoje, na minha época, que a gente era jovem, um baile de carnaval, acabava o baile, estava todo mundo preso, né? Porque você tinha que cantar a música da Maria Sapatão, todo mundo cantava, né? O Zezé, às vezes, era aquela época do cabelo e tal, né? E a nega do cabelo duro, qual o peito que te penteia. Até o Silvio Santos lançou, né? A pipa do vovô não sobe mais, né? Então, se fosse aquela época, tinha que ficar a federal parado, acabou o baile e todo mundo em cana, porque todo mundo cometeu crime, todo tipo de crime, né? Então mudou muito a sociedade. Você veja bem, nessa própria Constituição, eu consegui colocar um projeto, porque naquela época eu era da Rota, trabalhava na Rota, tinha policiais que estavam trabalhando, o deputado Barros Munhoz, mais de 15 anos de serviço, porque ele não podia aposentar. Porque ele por exemplo, no ano que ele ia aposentar, ele participava de um entreveiro com um bandido, e ele baleava o bandido, sei lá, o bandido morria, e ele passava a responder um processo. Como a justiça é morosa,
demorava às vezes 10, 15, 20 anos para ser julgado. Então o sargento Vanderlei, por exemplo, que trabalhava comigo na rota, há 15 anos ele trabalhava sem conseguir aposentar. Então nós conseguimos mudar isso aí. Artigo 138, parágrafo 3º, se me falha a memória. Então muitas coisas mudaram. Então, agora, na verdade é isso, né? A política, o povo tem que viver mais a política e entender que a democracia é tudo e tem que se saber escolher os candidatos, né? Essa é a verdade. A gente vê muita briga hoje, eu falei até dessas brincadeiras de carnaval, porque se debate muito isso. Parece que o travesti, o homossexual se criou agora, não havia. Mas havia desde aquele tempo e não tinha essas brigas todas que tem hoje, né? Então a própria política mudou bastante nesse aspecto. As pessoas lutavam mais, vibravam mais, né? Tinham os interesses, brigavam mais para o bem da população. Então, a gente, como diz o Barros, a gente luta para que isso aí volte. E entre os senhores protagonistas desse momento tão especial para o nosso Estado, também estava outro deputado que também pertence à 20ª legislatura, Mauro Bragato. É verdade. Inclusive, nós temos um vídeo agora, gostaria que os senhores acompanhassem. Pois não, pois não. As desigualdades regionais obrigam a Constituição Paulista a incluir em seu texto constitucional mecanismos que diminuam as distâncias. Por isso, apresentei emenda que cria um fundo de desenvolvimento que beneficia as regiões do Pontal do Paranapanema, da Alta Sorocabana e da Alta Paulista. Baixo nível de ensino, baixo salário para os professores e poucas vagas nas escolas públicas. E preocupado com essa situação é que estou lutando para que emenda de nossa autoria, que vincula exclusivamente os recursos públicos de educação à escola pública, seja aprovada. Se me permite, eu gostaria de dizer que houve algumas coisas muito marcantes e muito importantes na vida de São Paulo que se originaram na Constituinte. Uma dessas coisas importantes, vamos dizer assim, nós passamos de 0,5% para 1% da arrecadação do Estado para a FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Isso é uma coisa extremamente importante, extremamente importante. Foi aprovado pela nossa Constituinte e está na nossa Constituição. Outra coisa muito importante, só um Estado brasileiro não tem como mínimo de aplicação na educação 25%. É São Paulo, que tem 30%. É o único Estado brasileiro. Isso nasceu na Constituinte de 89. Eu poderia dizer mais coisas, a criação das regiões, tem a região metropolitana de São Paulo, as demais regiões do Estado, uma coisa extremamente importante. Na área da saúde, muita coisa importante também, criação das regionais de saúde, enfim, foi um trabalho eficiente, foi um trabalho eficaz nesse sentido. Agora, politicamente é que eu disse que nós regredimos, mas a Constituição, como a nacional também, é muito vasta. A Constituição não deve ser assim. Não precisa ser como a da Inglaterra, que não é escrita, e nem a dos Estados Unidos, que tem 3 ou 4 assuntos. Mas também não precisa 300 itens, 400 itens. Quer dizer, a nossa Constituição é muito minudente, muito minuciosa, né? Mas ela foi muito positiva, foi um passo adiante em relação ao que havia no passado, a Constituição do Estado de São Paulo. Acredito eu, como a gente vinha do regime militar, ditadura militar, né? o militarismo, porque eu já, como soldado, comecei na Polícia Militar, como tenente, como capitão, desfilei muito lá, né? Pelo Dia dos Militares, 64, a Revolução 64. Depois mudou, virou ditadura. Aí é o outro, era contrário, mas é pelo militarismo a gente desfilava lá, né? Então, o nosso presidente Barros Montes falou o seguinte, né? Foi sempre presidente dessa casa, é que como saiu da época do militarismo, ditadura militar, sei lá o quê, como se quer colocar, cada um queria ter os seus direitos, né? Então era um inciso aqui, todo mundo exigindo direitos, né? Que estava saindo até os bandidos mesmo. O cara ia preso, não, tem que chamar o advogado, avisar, ligar para a família, não sei o quê. Então mudou muitas coisas, né?
Então, essa é a verdade. Saiu de um regime muito duro da época do militarismo e mudou para a democracia total. Essa é a verdade, né? Não, inclusive, sem dúvida alguma, a maior causa da criminalidade, no meu modesto modo de entender, é a legislação nossa. Totalmente falha, totalmente falha. Outro dia eu liguei a televisão, tinha um camarada que estava saindo de novo da delegacia pela 56ª vez. 56 vezes o cara foi preso e solto, preso e solto, preso e solto. Quer dizer, sabe, são coisas inaceitáveis. Isso contribui mais do que tudo para a criminalidade crescer, 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 crescer. Então, eu partilho inteiramente dessa posição do Conte, que realmente nós precisamos aprimorar a legislação e dar condições de combater a criminalidade, né? É uma coisa importante que ele menciona e que precisa ser revista, não a nível de Constituição, mas a nível de legislação federal. Deputado Conte Lopes, o senhor é um incansável defensor da segurança pública. Quem acompanha os trabalhos do senhor aqui no Legislativo Paulista, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, na tribuna, acompanha diariamente nas sessões plenárias a defesa do senhor e exaltando a segurança pública. Uma das emendas que eu consegui aprovar na Comissão de Administração Pública diz respeito aos policiais militares que deverão ir para a reserva ou reformar aos 30 anos de serviço obrigatoriamente. Isso aí levará a uma renovação nos quadros da Polícia Militar no Estado de São Paulo e, lógico, que vai dar uma melhor segurança ao povo de São Paulo, porque nós teremos policiais mais jovens dando combate aos bandidos que hoje vivem matando, estuprando e roubando. De lá para cá, o que mudou? Não, conseguiu mudar algumas coisas, porque o que acontecia? O cara chegava coronel e não ia embora. Então ele ficava anos e anos na polícia, então ele fica hoje 5 anos como coronel e é obrigado a aposentar. Então conseguimos mudar algumas coisas. Isso é muito importante, de relembrar, né? Na verdade é isso, não oxigenava. Pegar, às vezes, o cara com 70, 75 anos, policial. O que o cara consegue fazer com um policial com 75 anos, né? Igual a gente. Não dá para correr atrás de bandido, né? ou passar a madrugada inteira numa viatura. O tempo vai mudando, então o que a gente queria é isso. Então muitas coisas mudaram. Essa é a verdade. Agora, como falou, temos que continuar mudando, principalmente na segurança pública, que você falou, que a gente hoje, para mim, é o maior problema do Brasil. Sim. É o maior problema, é um terror. Os bandidos fazem o que quer. Infelizmente, graças a 35 anos atrás, como eu falei, que passaram a mão na cabeça de bandido, a própria Constituição. Não é justo que o André do Rap, um dos maiores bandidos do mundo, fica a polícia 10 anos para prender o cara, quando prende um advogado, num dia que tem um ministro do Supremo lá, num sábado, entra com um habeas corpus e o ministro libera o cara. E depois, quando ele fica sabendo que é o André do Rap, ele escreve, prenda-se. Só vai ficar mais 10 anos, 20 anos, tanto é que não prenderam até agora, né? Então, eu acho que alguma coisa tem que mudar. Na verdade, como era um regime muito duro, na época do militarismo, tal, aí relaxou demais o termo de segurança pública, e tem que mudar. Veja esses dias mesmo aí que está acontecendo em São Paulo, na Cracolândia, o domínio do crime do PCC na Cracolândia. Felizmente chegou o governador Tarcísio, que está batalhando em cima disso, né? Pôs à frente da secretaria pessoas da polícia. O secretário Derrite, o Arthur, que é o delegado-geral, o doutor Nico, né? O coronel Cássio, pessoas que entendem do ramo. Porque antigamente era o quê? Era o general, era o coronel do Exército, era o promotor, era o juiz, mas o que eles entendem de segurança pública? Cada um, né, tem a sua especialidade, né? Então, eu acho que muitas coisas, como falou, a gente tem que ir mudando. E a Constituição valeu, está aí, e vamos continuar trabalhando como a gente está aqui, né? Eu até diria, Conte, que o maior problema hoje para o combate à criminalidade realmente não é mais polícia, mais isso, tudo isso é importante. É a mudança da legislação penal brasileira, indiscutivelmente. Ela é totalmente favorável à bandidagem, totalmente favorável. Esse exemplo que ele deu é o mais bárbaro que se pode existir. Não é possível que isso tenha acontecido no Brasil, mas desgraçadamente aconteceu. É uma barbaridade. Porque o cara, ele zomba do povo, ele zomba de quem trabalha, ele zomba de quem é honesto, né? E mostra lá os carros dele, mostra os barcos dele, mostra não sei o quê. É o fim do mundo. Quer dizer, nós não vamos consertar nunca o nosso país desse jeito, né? Deputado Conte Lopes, o senhor falou do doutor Nico, eu me lembrei de uma outra pessoa, o Tonico.
Está lembrado do Tonico, presidente da Assembleia Legislativa à época? Lógico, nosso amigo, nosso irmão. Temos um vídeo dele também. Boa gente. São Paulo está escrevendo a melhor Constituição que o Estado já teve. Uma frase cunhada por nós sentencia que esta será a melhor Constituição de todos os tempos. Todos os parlamentares entenderam a importância daquele momento e avançaram, recuaram e trouxe a São Paulo, com toda certeza, um trabalho extraordinariamente bom. Era 24 horas por dia de emoção. Talvez umas 6 horas de sono, mas o resto era pura emoção. Aí eu pergunto, deputado Conte Lopes, nessas 6 horas de descanso, o cérebro desconectava mesmo ou não? Não, porque as pessoas estavam ligando, como eu disse, era muito interesse. A gente saiu de uma época do militarismo, né, fazendo a nova Constituição Federal, e o povo de São Paulo aqui, os funcionários, professores, ligava, procurava, mandava recado, então né, não havia época celular, mas o pessoal, era pessoal, a briga, né? Era mais pessoal, né? Igual agora, até em casa as pessoas iam. É verdade. Porque hoje o cara liga no celular, naquele tempo não havia, a pessoa ia atrás, vinha aqui, lotava, né? Lotava. Era impressionante, porque mexeu com todos os segmentos do funcionalismo, certo? E mexeu com todos os segmentos da população, né? Então, realmente, foi um trabalho magnífico nesse sentido. Não tinha jeito de você escapar. Você tinha que se inteirar dos assuntos, né? E fazer o melhor possível. Por falar se inteirar dos assuntos, à época os senhores eram 84 parlamentares. Isso, exato. Né? Dos 84, me corrijam por favor, 5 eram mulheres. E as mulheres tinham muita presença, né, intensa no que se diz respeito também à cultura do nosso Estado. Nós temos uma outra participação aqui que nós gostaríamos que os senhores comentassem também. Por gentileza, edição. As nossas propostas para a Constituinte Estadual estão centralizadas em 3 pontos. A cultura, a defesa dos direitos da mulher e da criança e o meio ambiente. Queremos que todas as pessoas possam ter mais acesso aos bens culturais e nós propusemos vários incentivos para a questão da criação e para a defesa do patrimônio. Eu acredito que a defesa da cultura trará maior qualidade de vida para o povo paulista. Ninguém poderá entrar em sua casa sem ser convidado. As pessoas têm que saber dos seus limites. A lei existe para ser respeitada. Só será respeitada se você conhecer esta lei. Do contrário, ela não será respeitada e nós não vamos conseguir fazer com que a Constituição se viabilize. Portanto, a esperança no seu coração e a lei funcionando por seu conhecimento. De cada 100 cruzados novos arrecadados, 30 serão destinados à educação. É por aí que faremos o Brasil do futuro. Nós éramos em 5 mulheres só. A mulher ainda tinha dificuldades de se pegar, de entrar na vida política. E na qual eu me orgulho de ter sido uma delas, ter enfrentado esse período na qual as mulheres tanto receio sentiam e na qual elas devem fazer parte, não só 5, mas pelo menos 50% seria o ideal nos dias de hoje. Já estamos caminhando. Hoje já são 25 mulheres. Já evoluímos bastante. Mas eu gostaria de fazer justiça, inclusive. O Tonico Ramos era o presidente e se desentendeu com o Nabi Abichedid, que era o primeiro secretário. E o Bota, como um político tradicional e esperto, falava assim, eu não dou o 3º voto. Então, os dois tinham que se entender. E enquanto não se entendiam, a casa pagava um preço caro. Então, nós começamos aqui a fazer o trabalho da comissão de sistematização com uma dificuldade imensa. Porque não tinha o trabalho de internet. Você não conseguia pegar um artigo que tinha o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, aí você começava assim nessa ordem, daqui a pouco aparecia uma outra emenda do mesmo artigo. Você nunca evoluía, você ia ficar 20 anos fazendo a Constituição. Então nós tivemos um apoio muito grande de uma mulher, chamada Clara Ante, que era a líder do PT naquela ocasião. Então, eles cederam todo o arcabouço técnico para que a gente pudesse fazer de uma forma racional e fazer
a Constituinte andar, senão não teria fim. É um registro que se faz em favor da mulher também. Na verdade é isso, né? As amigas aí, Ciayala, Ruth, as pessoas veio crescendo. Hoje, várias mulheres aí estão aqui nesse parlamento e crescendo pelo Brasil inteiro, né? Várias candidatas a prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras. É importante isso, o crescimento da mulher na política. E é saudável, é positivo, sem dúvida alguma. E também tem um aspecto que Ruth Escobar trouxe, né, sobre a questão da cultura em nosso estado. Verdade. Né? É o nosso estado cada vez mais pujante. Nos desculpem os nossos irmãos de outros estados, mas somos reflexo. A sociedade brasileira é reflexo daquilo que acontece muito no estado de São Paulo, não? É verdade, sem dúvida alguma. E é um exemplo, né? Eu acho que a gente está aí puxando a fila nesse sentido que é o mais correto, sem dúvida alguma. Deputado São Paulo é a locomotiva que carrega o Brasil, né? Queira ou não é. O senhor falou uma coisa, num determinado momento, deputado Conte Lopes, dos deputados, né, deputadas que participaram com os senhores deste momento tão importante que é a Constituição do nosso Estado em 88. Na 20ª legislatura, como já trouxe aqui, além dos senhores, também Mauro Bragato, não é? Faz companhia aos senhores na 20ª legislatura. Mas nós queremos reverenciar também um outro parlamentar que esteve muito próximo de cada um dos senhores. Por favor, direção. Gostaria de fazer um apelo ao povo de São Paulo para que ajude esse parlamentar referente à sua emenda apresentada ao projeto de Constituição que impede a instalação de usinas nucleares em território paulista. Povo de São Paulo, participe assinando as listas que existem na capital e em cidades do interior e as remeta em seguida para a presidente dessa casa, a fim de pedir a instalação desses moços nucleares. Uma pessoa que marcou época, né? Faleceu há pouco tempo, deixou muita saudade e foi um grande parlamentar. Eu não posso deixar de fazer justiça também. Eu acho que foi o maior expoente da nossa Constituinte, porque muito brilhante, um advogado extraordinário, uma pessoa extremamente competente, que é o deputado Aloísio Nunes Ferreira. Ele marcou época, né? Vários outros, né? Maurício Najara, aqui de Mogi das Cruzes. Aqui era o Rubens Lara, de Santos. Os briguentos, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu. Realmente. Erundina, é verdade. Mas olha, foram momentos assim magníficos. Era uma verdadeira escola, era uma escola aí do Largo São Francisco instalada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, entendeu? O Aloísio Nunes Ferreira merece menção. Foi um expoente da Constituinte, sem dúvida alguma. Campos Machado realmente é um grande nome aqui da nossa Assembleia Legislativa, né, da política de São Paulo, como o Aloísio e outros amigos, né? Farnaz Azad, Erasmo Dias, Maurício Najar, Silvio Martini, pessoas realmente de Valdir Trigo, pessoas realmente que batalhavam aí em prol da sociedade, defendiam seus interesses. E o Campos foi mandado por Deus, porque ele era suplente. Então, ele assumiu exatamente no momento de nós fazermos a Constituição. Ele era suplente do PTB. E entre tantos assuntos, como o senhor se referiu agora, deputado, as pessoas com deficiência também tinham cada vez mais proximidade ou aproximação com o Parlamento Paulista. Também temos um outro vídeo. Pois não. Apresentei várias emendas ao anteprojeto da Constituição do Estado de São Paulo. Tive a felicidade de ver atendida no texto constitucional algumas delas. Na forma de subemenda, continuarei a defender na sistematização e no plenário as que desrespeitam ao deficiente físico e aos funcionários públicos desse Estado. João do Pulo, né? Grande atleta olímpico, né? Realmente esteve conosco aqui, muito importante, grande amigo. Marcou época. E também o que ele falou, você acabou de falar, começou a se trabalhar em cima das pessoas que têm algumas necessidades, né? Então foi um trabalho que entrou muita coisa na Constituição nesse sentido. É isso, Vá? É verdade, sem dúvida alguma. Entre tantos outros assuntos também, né, claro, cada vez mais no expoente, a educação em nosso Estado. Né? Eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre isso também, mas, claro, a gente tem um outro vídeo. Temos que investir na educação
e temos que dotar a Constituição do Estado de mecanismos modernos que possam facilitar o desenvolvimento da educação no Estado de São Paulo. Investir na educação é investir no futuro. Por favor. Defensor de uma causa nobre, né? É uma pena, ele não está mais conosco aqui na Assembleia, mas está vivo. É um deputado também brilhante, que marcou... Aliás, teve muita gente que pontificou na Constituinte Paulista, sem dúvida alguma. E a educação foi bastante priorizada. Haja visto o aumento, né? No mínimo 30% da receita do Estado destinada à educação. Isso foi um passo gigantesco, gigantesco. Ótima lembrança, muito bom. E aí a educação vai se moldando aos tempos necessários. E aí, deputado Conte Lopes, este ano aqui na Assembleia Legislativa, na 20ª legislatura, então, os senhores deputados traçam um perfil da Escola Cívico-Militar. Na verdade, foi um projeto que teve na época do Bolsonaro em Brasília, né? E aqui em São Paulo o Tarcísio também apresentou e foi aprovado nessa casa. É importante colocar que não é algo obrigatório. Eu vejo briga, continua a briga aí, Ministério Público, alguns deputados recorrendo, né, e tal. Mas não é obrigatório. Vai para poucas escolas cívico-militar que forem feitas, é para quem quiser ir. É optativo. Não é obrigatório, não, mas se quem quiser ir, é bom. Eu vejo até o quê? Já vi algumas escolas nesse sentido de pessoas que ajudam. Na nossa época tinha muitas as guardas mirins que ajudavam as pessoas. Eu lembro até do Sargento Ferreira, que tinha isso aí em São Miguel, que trabalha comigo na rota. As crianças saindo da escola e ele atendia com comida, um reforço da escola, né? Então, não é que o cara vai ser militar, não é nada disso. Simplesmente é um novo ensinamento, é um pouco mais de disciplina. Mas não é que toda a educação vai ser cívico-militar, não é nada disso. No meu modo de ver, né? Então estão criando uma briga porque é optativo, é isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu votei favoravelmente, porque eu estudei em colégio interno, um pouco antes da cívico-militar, ou quase igual. E para mim foi altamente positivo, certo? E não é obrigatório, como bem disse o Conte. Então, é muita espuma que se faz, mas é algo positivo. Nada de negativo, nada de negativo. É altamente positivo. Eu acho que ajuda muito na educação dos nossos jovens, inclusive. Inclusive, se melhor a outra escola, se é civil militar, evidentemente ninguém vai querer ir para ela, né? É só o pessoal trabalhar bem na escola normal, que ninguém vai querer ir para cívico-militar. É só disciplina, um pouco de hierarquia, que aqui entre nós eu acho que é necessário. Pelo meu tempo de criança, né? Quando o professor entrava na sala de aula, a gente levantava. E a professora não era a tia. Né? E de vez em quando tinha umas puxadas de orelha mesmo, os caras puxavam a orelha mesmo se não estudava. E até tinha chapéu de burro. Se você não estudava, o cara puxava chapéu de burro, você ficava lá na fila do chapéu de burro. Lá. Então, sei lá, era uma outra época, que existia. Era obrigado a estudar. O aluno, para passar de ano, que estudar. Depois foi passa de ano, portanto é ir de um ano para o outro, sem saber, né? Às vezes a pessoa nem alfabetizada está e vai de um ano para o outro, meu prefeito. É verdade, não faz nada de errado a cívico-militar. Não tem nada de errado. É bom. O que é bom, você não deve desprezar. Pura e simplesmente isso. A gente está quase encerrando o nosso programa, mas é importante lembrar que um dos pilares também na Constituição, claro que reverbera até hoje, se diz respeito à saúde em nosso Estado. Por favor. Aprovamos a gratuidade dos serviços de saúde pública, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas sob qualquer título. Isso impedirá a venda de vacinas como a da meningite, que vem sendo realizada hoje pela Secretaria da Saúde do Estado. Para manter tais conquistas e ampliá-las, dependemos da sua participação e pressão. Vamos juntos fazer a Constituição do Estado. Eu acredito que uma dos segmentos mais importantes da Constituição é o segmento da saúde. Foi bastante priorizado, né? Houve vários, educação, acabamos de falar, a regionalização da ação do Estado, enfim, muita coisa, inclusive da FAPESP, por exemplo, que é uma coisa importantíssima da melhoria, da evolução dos ensinamentos e dos conhecimentos do Estado. Mas
a saúde teve a prioridade que merecia também. É importante que se registre isso. As colocações do Roberto Gouveia aí do PT não é uma verdade. E como falou, né, se movimentou para que realmente a população tivesse uma melhor saúde. Isso é real e está na Constituição de São Paulo. E entre os senhores havia um deputado que inclusive estava enfermo, mas a enfermidade não deixou, ou melhor, não foi problema para que ele não assinasse esse livro tão importante. Vamos relembrar um pouquinho dessa história. Vamos lá. Quero destacar 2 das 50 emendas que apresentamos até agora à Constituinte Paulista. Uma faz do esporte um direito do cidadão e garante a todos o acesso à prática esportiva, hoje privilégio de poucos. Outra dá autonomia ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, permitindo sua melhor especialização e modernização. São Paulo tem muito a ganhar com o novo Corpo de Bombeiros e com o novo esporte. Pois é, olha. Ele estava doente, assinou lá. Ele assinou no hospital, gente. Adilson Monteiro Alves, presidente do Corinthians, né? Foi presidente do Corinthians. E ele que queria mudar o bombeiro, mas para nós, da Polícia Militar, para mim, principalmente, não é, eu acho que... Perdeu feio, parece. Perdeu feio. Acho que o resultado da votação na sistematização aqui foi bem contundente. A Polícia Militar tem quase 200 anos, né? Desses 200 anos, o bombeiro está incluso dentro da Polícia Militar. Junto. Se separar, aqui em São Paulo, eu não vejo motivo, né? Muitos falam até, mas eu não vejo motivo nenhum, não vou ajudar em nada. Pelo contrário. Deputados, nós passamos então por diversos assuntos. Os senhores falaram sobre saúde, educação, a inclusão de pessoas, as mulheres. Eu gostaria que, então, para a gente amarrar esse nosso bate-papo aqui, começando pelo senhor, por favor, deputado, qual fica a mensagem ao observar esses vídeos e essa reflexão na história? Que nós precisamos continuar lutando. Há um fenômeno no Brasil que precisa ser enfrentado. É a canalização de todos os assuntos, ou quase todos, em Brasília. A competência dos estados e dos municípios em matéria de legislação é quase nula. Eu, quando presidente da Assembleia, consegui o apoio de mais 14 presidentes, éramos 15 no total, para dar mais poderes para as assembleias dos estados, que é a nossa competência. Depois, acho que os municípios também devem lutar pela mesma causa. Tudo é em Brasília. Então, fica o projeto lá, 15 anos, 20 anos, 30 anos, entendeu? E isso prejudicando o Brasil. Eu não digo tirar tudo que está lá e passar para os estados, mas diminuir a concentração em Brasília e dar mais dinamismo à atuação legislativa dos estados. Eu acho que essa é a necessidade urgentissimamente urgente no nosso país. E o presidente André do Prado já está nos autorizando a desenvolver esforços nesse caminho para mudar essa situação. Pelo menos dar mais poderes, ainda que concorrentemente com a União, mas para os estados poderem legislar. Senão nós vamos ficar aqui fazendo o mínimo que se poderia fazer se tivéssemos mais poderes para fazer. Na verdade, eu sou obrigado a ratificar o que o Barros Monhões falou. Na verdade, a Assembleia Legislativa ficou com poucos poderes. Eu tive uma época como vereador, lá todos os dias tem projetos, tem discussão, e de lá vai para Brasília. Agora, veja, até o governo federal, do Lula agora, quer transformar a segurança pública em algo mais federal. Não, é o Estado que sabe o que acontece. Como cidadão, ele sabe o que acontece no município dele. Como quem mora em São Paulo sabe a necessidade da segurança aqui. Né? Cada um tem as suas necessidades. Então, São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, do Nordeste, de Minas. Então, é importante valorizar, sim, o Estado. Está certo, o Barros Monhões, era hora de puxar realmente o que vale no Estado de São Paulo. A polícia tem que ser estadual. Eu acredito que até as leis têm que ser estadual. Sem dúvida. Né? A lei estadual. Quer dizer, o problema é que o povo está vivendo aqui. Porque daí o que decide em Brasília? O cara do Acre vai saber o que precisa do cidadão de São Paulo? Então, eu apoio o deputado Barros Monhões nesse sentido. Tem que mudar isso. Senhores deputados, parlamentares, muito obrigado por esse momento. Parabenizo os senhores e agradeço como cidadão paulistano
pela certeza de que, se não fossem os trabalhos dos senhores, nós não teríamos ao nosso lado essa que é a nossa carta. Satisfação, parabéns e que venham mais 35 anos. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e parabéns à nossa TV Assembleia. Parabéns e obrigado. E agradeço a oportunidade, agradeço a Deus a gente estar aqui podendo falar. Principalmente. E mandando um abraço até para os amigos que não estão mais conosco aqui, né? verdade. Estão nos vendo de outro lado. Obrigado pela oportunidade e um abraço. Muito obrigado. E aproveito para desejar saúde, paz, alegria e sucesso para você, cidadão e cidadã paulistas. Tchau.